Vamos lá. Terceiro bloco de análise dos crimes contidos, os crimes que envolvem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá ok? Nós paramos antes no artigo 241, que foi até a linha D. Nós vamos agora, nesse bloco, entrar no 243. O artigo 243 nos traz uma observação que nós temos que observar com cautela. Diz lá, 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar. Vender, servir, ministrar ou entregar, tá? Bebida alcoólica ou produto que causem dependência física ou química. Bebida alcoólica ou qualquer produto que vise causar dependência física ou química a menor ou adolescente. Repito, artigo 243 trata da questão de vender, fornecer, servir ou ministrar a criança ou adolescente. Bebida menor, óbvio, né? Sendo criança ou adolescente, trata-se de menor. Bebida alcoólica e não só bebida, qualquer produto que venha a causar ou que seja comprovado que cause dependência física ou química. A pena para esse crime é de 2 a 4 anos, tá? É uma pena razoavelmente interessante por vender bebida alcoólica. Veja que isso é uma questão que muitas vezes passa despercebido nos dias de hoje. Vender, o cara que tem um estabelecimento comercial vai lá e vende bebida alcoólica para o menor. Se ele for denunciado e se ele for pego em flagrante ou se ele tiver comprovação de testemunhas, ele pode ser enquadrado no artigo 243 do ECA e veja que ele pode ter uma pena de detenção de 2 a 4 anos. Tá? Bem complicado. Pessoal, artigo 244. Na mesma linha, só uma condução diferente. Vender, fornecer, aí corta, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, fogos de estampido ou de artifício. Rojão, fogos 12 tiros, aquele foguete, bateria de fogos, qualquer algo que seja dessa linha, tá? É proibido que seja vendido a menores ou a crianças ou adolescentes. Tá? Exceto, existe uma possibilidade. A única possibilidade de venda de artefatos que envolvam pólvora ou coisa desse gênero é aqueles pequenininhos que não tem potencial lesivo. O chamado traque, aquele que as crianças pequenininhas largam no chão e dão um estourinho. Aquele, não só esse, mas esse modelo são os únicos que não têm poder lesivo, que legalmente não são vedados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como passivo de crime de venda ou fornecimento de fogos, artifícios ou algo do gênero à criança ou adolescente. A pena por 244 é de 6 meses a 2 anos. Ela é mais leve. 6 meses a 2 anos e multa, tá bom? Ainda no 244 ele apresenta as alíneas e seus parágrafos. Ele também tem uma condução que segue nas observações. Então, 244, a linha A diz o seguinte: submeter criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual. Submeter criança ou adolescente à exploração sexual. Pena para esse crime, 4 a 10 anos. 4 a 10. Tá? Além da multa. E aqui o interessante é que a pena não se remete só à multa em si. É a perda dos bens e valores utilizados. Tá? Então, se ele está explorando a criança e ele está utilizando lá está sendo usado um bem específico para isso, esse bem pode vir a ser ou vai se efetivar a retirada da propriedade do criminoso em questão. Tá? Então a pena é 4 a 10 anos, a multa, além da perca do bem, que é utilizado comprovadamente, óbvio, via judicial, que esse bem tem envolvimento, teve utilização no crime em si, esse bem será apropriado pelo Estado. Tá bom? Parágrafo 1º do 244 linear, ele apresenta o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 1º? Incorre nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou responsável pelo local. Tá? Onde a criança está sendo abusada, onde a criança está sendo explorada, tanto faz se é o dono, o gerente que cuida da casa ou o responsável que está lá só quebrando galho. Qualquer um desses em sendo pego respondem em igualdade de condições. Tá ok? Ainda nesse artigo, o parágrafo 2º nos faz o arremate final, que diz o seguinte: efeito obrigatório da condenação é a cassação da licença da localização onde o crime está sendo cometido. Ou seja, se é uma casa de prostituição e essa criança está sendo explorada dentro, além de todo o trâmite, além de todo o enquadramento criminal, além das penas que eu citei, ainda é obrigatório que seja feito a cassação da licença de funcionamento do local. Esse local não vai mais, vai ser cassado a sua permissão de funcionamento.
Tá? Assim fechamos o artigo 244 na linha A. Agora vamos para o 244, a linha B, que fala da corrupção de menores, um crime comum, muito comum no Brasil, infelizmente. Né? Então, onde é que está a corrupção de menores no Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal? Está no artigo 244, a linha B. Vamos ver o que diz ele. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando a infração penal ou induzindo a praticar. Então, corromper o menor, tá? Induzindo ele para fazer ou praticando junto com ele. Qualquer uma dessas situações configura no 244 ali na B, corrupção de menores. Qual é a pena base de corrupção de menores? 1 a 4 anos de reclusão. Tá? Reclusão. Seguindo, dentro do 244 ali na B, nos traz a opção do parágrafo 1º, que diz o quê? Incorre nas penas previstas nesse mesmo artigo, no caput, quem pratica condutas ali tipificadas, conforme nós falamos antes, utilizando de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo. Ou seja, quem utiliza para corromper não só o verbo, não só o convencimento, quem utiliza também de meios eletrônicos, WhatsApp, e-mail, rede mundial de computadores, Facebook, qualquer ferramenta eletrônica utilizada vai sim, baseado no parágrafo 1º da linha B do 244, ter o enquadramento com a pena baseada na mesma do caput, que é 1 a 4 anos de reclusão, tá bom? Então, ainda nessa questão, para fechar a corrupção de menores, temos que observar um porém. Então, fecha a corrupção de menores 244 ali na B. Duas condutas têm que ser gravadas por vocês quando vocês falarem do crime de corrupção de menores, artigo 244 ali na B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são corromper e facilitar a corrupção. Tá? Essas duas condutas são principalmente necessárias para que vocês não esqueçam da configuração do crime. Quando eu falo de corrupção de menores, não é o menor que vai fazer um ato de corrupção. É o menor que está sendo corrompido a se perverter, a se tornar um pervertido, nessa linha. Tá? Ou facilitar a corrupção. É o cidadão que está induzindo ele a praticar um crime. Ó, tu é menor, se tu for pego para ti não dar cadeia, tu vai só ficar uns dias internado, vai lá e rouba para mim. Eu estou induzindo ele a se corromper. Então, corromper ou induzir, facilitar para que o menor corrompa, se enquadra no crime de corrupção de menores, artigo 244 ali na B, com a pena mesma do caput, pena de 1 a 4 anos de reclusão. Tá bom? Pessoal, vamos analisar agora duas questões que eu trago para vocês, questões concursais, para a gente fazer como a gente está fazendo desde o início do semestre, a tentar fazer a unificação do conteúdo com a prática. Tá? E nada melhor trabalhar em prática com questões concursais, que são questões trabalhadas a fundo em cima dos conteúdos que a gente tem disponível. Tenho duas questões para a gente abordar. Tá? Vamos lá. A primeira traz o seguinte: é considerado crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, as seguintes opções. Nós temos que dizer então qual dessas é crime previsto no ECA. Vamos lá. A assertiva A diz o seguinte: vender, fornecer, ou ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Vender, fornecer, mesmo que gratuitamente, a criança ou adolescente armas ou explosivos. Isso é crime ou não é? É crime, está previsto no material que a gente analisou. Então, vender para menor, para criança ou adolescente, eu falei de foguete, rojão, bateria de fogos, armas, então, balas, cartuchos, qualquer desse gênero, é crime e crime muito grave, tá bom? Então, a assertiva A é a assertiva a ser marcada como correta. Mas nós temos até a assertiva E. Vamos analisar uma a uma. Por que as outras não estão corretas? Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos com indicações dos limites de idade a que se recomendam. Pessoal, isso aqui está mais que correto. Realizar peças teatrais ou filmes e dizer lá, este filme é apropriado para crianças, não é apropriado para crianças menores de 12 anos. Correto. Isso é totalmente legal e é regulado também pelo ECA. Tá bom? Então nós não abordamos essa parte porque essa parte não trata dos crimes. São regramentos que dizem as questões culturais, o que elas têm que fazer ou não fazer para ter funcionamento de enquadramento junto ao Estatuto. Mas como a questão é de um concurso, a gente vai abordar. Então a assertiva B está correta. Assertiva C: vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente de qualquer forma a criança ou adolescente, sucos ou produtos cujos componentes não possam causar dependência química.
Perfeitamente correto. Está entregando à criança e adolescente sucos que não causam dependência química. Não há crime nenhum, não há possibilidade alguma de enquadramento no ECA nessa assertiva C, portanto a C também está correta, tá ok? Não enquadra o crime, tá? A D, vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar de qualquer forma à criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício de reduzido potencial ofensivo ou de reduzido potencial lesivo. Dei um exemplo para vocês antes. As crianças podem comprar aquele chamado Trax, aqueles chamam de estourinho, estalinho, chama. Então aquilo não causa mal nenhum. A possibilidade daquilo causar um dano lesivo à criança é nenhuma, é menos zero. Portanto, não configura crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente vender esse tipo de material a menor ou adolescente. E a última opção, a E, diz o seguinte: transmitir através de rádio e televisão espetáculo com classificação indicativa. Transmitir através de rádio e televisão espetáculo com classificação indicativa. Está indicando. Espetáculo tal tem, ele não deve, pode ser assistido por pessoas maiores de 18 anos ou menores, etc, etc. Mais ou menos similar ao que nós falamos na opção B. Também está correto e também está dentro do que regra o estatuto que visa proteger a criança ou adolescente. Portanto, a assertiva a ser marcada como a que configura efetivamente o crime, baseado na Lei 8.069, é vender, fornecer, ainda que de graça, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, munição ou explosivo. Tá bom? Pessoal, a outra questão para fechar o bloco, referente ao crime de corrupção de menores, analisamos antes. Marque a opção incorreta. A assertiva diz o seguinte: é o crime de corrupção de menores corromper menor de 18 anos ou com ele praticando o crime ou induzindo a praticá-lo. Perfeito. Configura crime de corrupção de menores, tu induzir a praticar o crime ou praticar junto com ele. As duas possibilidades configuram o crime. Tá ok? Então, tá certo. A B, é crime de corrupção de menores, induzir a prática de menor de 18 anos a infração penal. Tá certo? É corrupção de menor, tu induzir alguém a praticar uma infração penal. A B tá certo. A C, não é crime de corrupção de menores participar junto com o menor de 18 anos da prática da infração penal. Se tu acertou a A, se tu sabe que a A está correta, tu já mata a C. Tá? Porque é crime sim participar junto com o menor. É crime induzir e é crime participar lado a lado com ele da infração penal. Portanto, a C está errada por quê? Porque a C diz que não é crime participar junto com o menor. É crime tanto quanto induzir. Então a assertiva C está errada. E a D, que por óbvio está certa, diz o seguinte: é crime de corrupção de menores facilitar a corrupção do menor. Qualquer maneira de facilitação para que o menor venha a se corromper ou ser corrompido é crime baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, a assertiva a ser marcada como a errada nessa questão é a C, e de resto todas estão plenamente justificadas. Tá bom, pessoal? Até o próximo bloco.